Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque no dia de ontem, dia 13 de novembro de 2023, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul fez a divulgação dos seus resultados para o terceiro trimestre de 2022. E no dia de hoje, dia 14 de novembro de 2023, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul fez a sua videoconferência de resultados. No geral, eu já iria fazer esse vídeo, só que teve um outro detalhe na apresentação que eu gostaria de ouvir do próprio banco, porque, a meu entender, foram reportados resultados bem fracos. E vamos dar uma olhada no que aconteceu e se a visão que eu tinha acabou se confirmando durante a videoconferência de resultados. Antes, porém, vamos dar uma olhada nesse comunicado ao mercado, uma olhada aqui de forma bem rápida para a gente entender mais ou menos algumas coisas que sucederam. Nesse comunicado, houve a sua publicação no dia 13 de novembro, portanto também foi no dia de ontem. E o que eu quero chamar para você é que no comunicado foi apresentada aquela que teoricamente seria os novos membros, né, da diretoria do Banrisul e um especial que participou desta videoconferência, além do presidente, do novo presidente do Banrisul, também teve este senhor aqui que aparentemente está assumindo como diretor de financeiro, Luiz Gonzaga Veras Mota. E agora vamos para as demonstrações financeiras intermediárias, são as informações trimestrais que vão estar aqui no IFRS. Para a página 24, nós podemos então olhar aqui para o patrimônio líquido da companhia, que chega a 9,6 bilhões. E também nós gostamos muito de tomar no documento como é que estão as receitas. Veja que eu já deixei marcado aqui as receitas com juros e similares, que vai nos dar a noção de receita do ponto de vista de projeção para o final do exercício. Mas veja que as receitas, elas passaram de 9,3 bilhões aqui nos primeiros 9 meses de 2022 para 11, pouco mais de 11 bilhões nos primeiros 9 meses de 2023. Por si só, isso já nos chamaria bastante atenção, porque é uma evolução consistente do ponto de vista de receita. Mas acontece que aqui, no lucro líquido da companhia, ele dá uma subida. Aqui nós estamos olhando para o IFRS, né? Lembrando que ele tem a expressão contábil. O banco, evidentemente, na sua apresentação, vai utilizar o padrão como ele é comumente aceito no Brasil, e ele tem mais um efeito caixa. Então, passou aqui de 568 milhões o lucro líquido nos primeiros 9 meses de 2022 para 664 milhões nos primeiros 9 meses de 2023. E esses dados, evidentemente, nós vamos levar para a nossa planilha lá no final, que nos dá os indicadores de como anda o Banrisul. Bom, aí durante a apresentação, foi uma apresentação relativamente rápida, ela durou um pouco mais de 10 minutos, e veja aqui tem a nova administração com os novos integrantes. Alguns aí estão se repetindo, mas são integrantes aí que foram apontados pelo novo presidente aqui da companhia, Fernando Lemos, que foi integrante do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, e antes ele já tinha trabalhado por outras 2 vezes no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, é um sujeito que circula dentro do campo político pelo menos do Estado do Rio Grande do Sul. E indo para os destaques, veja que o lucro líquido ele vai a 567 milhões, lembrando que são as demonstrações contábeis como elas são de forma mais comum aceitas no Brasil, e ele cresce em relação ao mesmo período do ano passado, os primeiros, deixa eu mostrar aqui para você, os primeiros 9 meses de 2023, ele cresce aqui 7%. A carteira de crédito, no geral, ela vai a 52 bilhões, em 12 meses ela cresce 10,6%, em relação ao trimestre anterior cresce quase 2%. O crédito consignado, ele fica aqui em 20 bilhões e ele decresce 1,6%. Consignado, você sabe, né, quando o desconto ele já vem direto na folha de pagamento da pessoa ou imediatamente durante o crédito. O crédito rural, por outro lado, aqui vai a 10,7 bilhões, ele cresce 60% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem financeira foi a 4 bilhões, o crescimento de 18,4%, embora não tenha refletido, né, expressivamente dentro do contexto do lucro líquido da companhia.
As despesas administrativas crescem 5,8%. E as taxas de tarifas e serviços crescem 6,3%, pelo menos aqui está superior à inflação. De significativo, no saldo da carteira, que cresceu 10,6%, veja, chegando a 52 bilhões, a gente verifica aqui ó, que 50% desse crédito ele é de pessoa física. Provavelmente aqui nós estamos falando dos consignados. E aqui ó, 16% de pessoa jurídica, e 20% aqui sim, né, ela cresceu significativamente em relação a setembro de 2022, está atrelado ao rural, e a gente viu o crescimento ali da carteira rural chegando a 60%. Quanto à qualidade do crédito, se nós olharmos aqui para a marca em azul mais escuro, veja que o índice de inadimplência superior a 90 dias é apenas 2,0, acho que talvez seja o menor entre todos os bancos, pelo menos entre os analisados. E é curioso que a pessoa jurídica aqui cai em relação a junho de 2023, portanto o trimestre anterior cai aqui 2,5 e pessoa física fica em 1,9, o que dá o equilíbrio justamente essa subida da pessoa jurídica, o que mostra que a carteira do Banco do Estado do Rio Grande do Sul é uma carteira bem consistente, bem sólida, né? Bastante confiável. Por outro lado, veja aqui que as despesas com provisões de crédito, elas crescem aqui para 435 milhões, uma subida considerável, e depois eu fiquei me perguntando se esse patamar aí teria sido ocasionado, né, principalmente por conta dos recentes eventos climáticos no Rio Grande do Sul e que levaram a praticamente ali a destruição de 2 ou 3 cidades, incluindo agências do próprio Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Veja que o lucro líquido da companhia ele vai aqui de 530 nos primeiros 9 meses de 2022 para 567, um crescimento de 7%, sendo que se nós considerarmos aqui o retorno sobre o patrimônio líquido ajustado no terceiro trimestre de 2023, ele ficou aqui em 5,4, que é bem baixo. O que mais impactou no desempenho ou na evolução desse lucro líquido de forma negativa foi justamente aqui a provisão de crédito. Mesmo que a margem financeira, veja como eu tinha dito antes, tenha crescido consubstancialmente, agora a questão da provisão de crédito foi o que mais impactou negativamente. Então fiquei me perguntando se era por essa razão, mas lá no final, nas perguntas, o próprio banco responde sobre isso e ele dá uma luz para nós do que de fato pode ter acontecido. Na parte de despesas, aqui você está vendo esse crescimento aqui ó, de 8%, é a despesa de pessoal. Isso por conta do acordo que foi feito no início do ano das reposições. Por outro lado, veja aqui onde está marcado em roxo são as despesas com correspondentes bancários que caem 7%, ao passo que as despesas as demais despesas administrativas elas crescem 5,4%, totalizando aí a evolução da despesa do Banrisul, com crescimento de 5,8% no comparativo os primeiros 9 meses de 2022 com os primeiros 9 meses de 2023. É um crescimento aí razoável, né? Equilibrado, até eu diria, porque está mais ou menos em compatibilidade com a inflação do Brasil. O que mais impactou de fato foi justamente a questão aqui de pessoal, os acordos que são feitos junto aos seus funcionários. Já computados aí a renovação do quadro funcional, houve novas contratações, inclusive até recentemente teve um edital para estagiários, mas também teve uma saída significativa aqui de pessoal por um programa de demissão voluntária. O índice de Basileia do banco vai a 16,06, cai um pouquinho em relação ao fechamento do trimestre anterior, mas eu acho aqui que a gente pode consolidar que eles chamam de Tier 1, então seria o nível 1 em 13,43%, o que está bem acima da recomendação do próprio Banco Central. E por que a gente considerou o desempenho fraco? Veja que se nós considerarmos aqui o segundo trimestre de 2023, onde o lucro foi de 226 milhões, e o terceiro trimestre de 2022, que o lucro foi de 138 milhões, uma queda aqui no comparativo trimestral de 7,7%, e em relação ao trimestre anterior,
de 43%, então nós temos o entendimento de que esse resultado foi de fato fraco. E as duas questões mais significativas que nós verificamos está justamente aqui, ó, no resultado operacional. Veja aqui, em relação ao segundo trimestre, sai aqui de 287 milhões para 150. Então esse aqui é o primeiro aspecto. E outro que eu achei, considero pelo menos significativo, principalmente quando o acionista ele acaba competindo ali com os empregados do banco. Veja que a participação dos empregados no resultado, lá no terceiro trimestre de 2022 era de quase 22 milhões, depois no segundo trimestre de 2023 ficou em 62 e agora está em 59. Então quer dizer que uma bela fatia aí do resultado está ficando com os empregados do banco na sua participação dos resultados. Portanto, com esta participação, para mim é natural que se cobre que esses resultados sejam bem melhores aqui, principalmente em termos de lucro líquido, do que esses 27 milhões que foram promovidos pelo banco. E eu separei o que eu vi de mais significativo durante a sessão de perguntas e respostas, só para que você saiba, aqui pelo menos nesse grupo de pessoas que estão participando dessa sessão. Então nós temos aqui o novo diretor financeiro do banco e o novo presidente, esses dois aqui. Os demais já faziam parte da companhia nas reuniões anteriores. Vamos ver o que foi perguntado aqui, que eu coloquei de relevante e que o banco tem a nos dizer sobre tudo que foi apresentado durante a sua videoconferência. Bom dia, pessoal. Obrigado, Natan. E bem-vindo à nova diretoria e boa sorte para todos vocês. Um pouco mais estratégico aqui, pensando, acho que se vocês puderem comentar um pouco quais são as ambições de vocês no banco. Eu acho que esse trimestre é um trimestre fraco, né, de retorno do banco, 5 de ROI. Fraco. E aquém do guidance de vocês para o ano, né? Acho que vocês têm acho que 9 a 11, 9 a 13 de ROI para esse ano. Então, assim, pensando mais para frente, né? O que vocês vão almejar para o banco? Acho que vocês já comentaram um pouco de digitalização, acho que parece um pouco. Ele fala do ROI, que estava com essa projeção lá de 13%, e vocês vão ver que o ROI que ele chama é o ROI, ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então ele está perguntando sobre isso, o resultado foi fraco, e como é que eles vão andar na direção de chegar no que eles tinham projetado ali, em torno de 13%. Mas o retorno do banco, né? Onde que vocês veem esse retorno do Banrisul? Mais para médio ou longo prazo? Se o banco deveria retornar retornos mais perto de mid-teens ali, nos seus 14%, 15%, 16%? Tentar entender um pouquinho essa ambição de vocês. E depois eu faço umas perguntas mais específicas do trimestre, mas eu queria deixar essa bem genérica para entender um pouquinho as metas da nova diretoria. Obrigado. Presidente, dá licença. Tudo bom, Yuri? Bom te ver. Nós estamos assumindo com a diretoria completa ontem, né? Embora eu esteja aqui já há 60 dias, né? Mas iniciamos efetivamente os trabalhos a partir de hoje. Então nós estamos vendo o orçamento do banco para o ano que vem. Então logo a gente tenha consolidado um pouco isso, a gente começa a se manifestar mais abertamente, Yuri. Não, perfeito. Não, a gente vai ficar no aguardo aqui e toda sorte nessa jornada. Eu sei que todos vocês conhecem muito bem o banco, então por isso que eu já fui específico aí nessa questão do retorno. E agora, para mim, vem a pergunta mais importante, que pelo menos foi a minha dúvida que eu tinha depois que eu olhei essa apresentação e os resultados no geral. No trimestre, pessoal, eu não sei se vocês podem comentar um pouquinho para a gente sobre a PDD, dar um pouco mais de detalhe, ela veio um pouco mais alta, a gente sabe que teve problemas de... A PDD é a provisão para devedores duvidosos. Chuvas no fim do trimestre, eu não sei se isso já afetou, não afetou, vai afetar, não vai afetar, então eu queria entender um pouquinho se a gente deveria esperar a linha de provisões se manter alta ou não, ou se foi um trimestre atípico, volta mais para frente, só para entender um pouquinho a visão de vocês de cost of risk aí para o banco. Obrigado. Você. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos. PDD esse trimestre veio um pouco mais acima, em função do ciclo, que sempre tem os ciclos de inadimplência. Nesse trimestre, mas as grandes chuvas, os eventos climáticos do Rio Grande do Sul não afetaram o PDD, não tem nada a ver. Tivemos algo. Então, portanto, o banco se posiciona como não tem nada, como se isso não tivesse nada a ver, pelo menos o que se levantou, até porque foram feitos empréstimos para atender essas pessoas, empréstimos subsidiados. O que vai ser dito logo em seguida é que está respeitando os ciclos dos créditos das carteiras, justamente dentro do contexto das dificuldades de pagamento e os atrasos que eles estão julgando assim como decorrentes justamente desses ciclos. Outra questão que foi levantada aqui é com relação ao payout. O payout da companhia, que é de 50%. E a resposta foi dita o seguinte, a pergunta era se manteria para o exercício seguinte. E o banco respondeu que ele vai esperar fazer o fechamento do exercício, então lá no final nós vamos ter o balanço final do banco e a partir daí vai ser definido se mantém o payout em 50% ou se reduz para aqueles 40% regulares.
Com esses resultados, bem no início do pregão, eu já tinha visto esse comportamento. Veja que a ação do Banrisul, a ação preferencial classe B, ela já caía aqui, ó, 4,59%. Eu achei que ela ia dar uma beliscada um pouquinho abaixo dos 10,90, né, que ela começa aqui, ó, com essa maior queda na, na, na ação que está no mercado fracionário, foi 10,90. Eu achei que aqui ainda não tinha sido aberto, isso aqui era 10 e 10 da manhã, e vejo que não tinha movimentação da ação que é vendida em lotes regulares, lotes padronizados de 100. Então eu fiz até um lançamento ali de comprar 200 ações, mas infelizmente ela não baixou um pouquinho desses 10,90 e acabou até a ação, em vez de cair esses 4%, subindo mais 2, 3%. Mas conto isso apenas como curiosidade, não é de fato algo relevante, só para dizer que eventualmente a gente fica fazendo essa pescaria e às vezes não dá muito certo. Bom, mas enfim, a gente tinha uma projeção aqui de 14 bilhões no lucro, lucro líquido não, nas receitas líquidas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. As receitas aqui pelas intermediações financeiras. E com os resultados obtidos até agora, é possível que até o final do ano ele chegue a 14,8, um pouquinho aí, pouquinho não, até bastante, né, acima do que nós tínhamos projetado. Já o lucro líquido, a gente tinha ficado aqui no 772, porque é um lucro líquido, veja que o banco desde do ano 2000 que ele vem ali num patamar muito lateralizado, então a gente tinha projetado 672, com o valor obtido até agora é possível que chegue a 885. Ainda está muito longe do que o banco obteve em 2019 e 2018. Com isso, é possível se projetar que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul venha a pagar aqui R$ 1,08 aproximadamente de proventos. Convém lembrar, né, que ele já fez bons anúncios, tem um último a fazer agora no mês de... No dia 24 de 11 ele vai fazer um novo anúncio de proventos para pagar no final do ano. E eu já tinha estabelecido aí que deveria ficar em torno dos 20 centavos, talvez um pouco menos. O banco já pagou 91 centavos, então se ele colocar aí menos do que isso até, mais uns 15 centavos, pode ir a R$ 1,06. A gente está projetando esse R$ 1,08 para ficar numa posição mais intermediária, e quando nós dividimos esse R$ 1,08 por 6%, veja que o nosso preço teto aqui, ó, ele fica em R$ 18,00, um pouquinho acima de R$ 18,00, R$ 18,04. Na média, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele vem pagando R$ 1,01. E para esse R$ 1,01, o preço teto ficaria aqui em quase R$ 17,00. No momento em que esse vídeo estava sendo feito, a ação do banco estava sendo negociada. Veja que ela saltou lá daqueles R$ 10,90 para R$ 11,66. Esses R$ 11,66 continuam abaixo do nosso preço teto. Esse aqui é um indicativo interessante, porque é aquele momento que, a exemplo do Banco do Brasil, a gente começa a perceber que talvez o Banrisul esteja mudando também de patamar. O patrimônio líquido, conforme nós apuramos, em 9,6 bilhões, ele cresce 1,7, é um dos que menos cresceu no exercício de 2023. Os outros tiveram evoluções bastante significativas. Com isso, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,49, um indicativo de que a ação possa estar barata e que o risco praticamente inexiste em investir em Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos o preço da ação e dividirmos pelo lucro líquido por ação, em 5,39 significa aí que em aproximadamente 5 anos e 4 meses, 5 anos e 6 meses, você recebe de volta em função do lucro líquido que nós estamos estimando. Além disso, veja que o dividend yield em 9,28 ele fica bem acima daquele 6% que nós procuramos. E no final nós temos o comparativo aqui banco a banco. Nós já fizemos o Banco do Brasil, também fizemos o Santander, estamos com o ABC na nossa agenda. Esses dados do ABC, eles reportam ao segundo trimestre de 2023, os demais estão aí com os seus valores atualizados no momento que estava sendo realizado este vídeo. Dados que não foram mencionados na apresentação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui o índice de eficiência, veja que está em 58,6. O recomendado pelo Banco Central
é o máximo de 60, então pelo menos ele está abaixo, ele reduz, no último trimestre ele estava em 60, agora reduziu um pouco no seu índice de eficiência, mas veja como ele se distancia aqui, por exemplo, de Banco do Brasil, que está com 28% no seu índice de eficiência. Aqui a gente mede que é as despesas do banco, né, sobre tudo que ele arrecada. Então, quer dizer, de tudo que ele arrecada, quase 60% está em despesa. Então, é um banco muito ineficiente, principalmente comparado com esses que estão aí. Além disso, a gente pode ver aqui o retorno sobre patrimônio líquido em 8%, está bem abaixo daquela indicação que o próprio banco fez de estar ali perto dos 13%. E o retorno sobre patrimônio líquido. E o retorno sobre os ativos em 0,6%. Quanto mais baixa de 1, pior é. Veja que todos os outros aqui estão indo na direção do 1, enquanto o Banrisul tem se afastado. Os demais dados aí são os dados que nós calculamos e que você pode verificar aquele entre os bancos que mais se ajusta à sua carteira. Essa tabela eu vou deixar à disposição no Instagram do canal mh.investir para que você possa olhar esses números e verificar aquele que mais se ajusta à sua condição, à sua análise, aos números que você coloca como mais adequados para incluir na sua carteira. E assim, mais uma análise, resultado fraco do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Se tivesse descido dos R$11 eu com certeza teria comprado, não aconteceu, ao contrário, subiu, mas o mercado é assim, ele é bastante imprevisível, então ele vai por caminhos que às vezes não estão muito em acordo com as análises que nós fazemos, mas é como o mercado é, a gente já está acostumado com isso. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!